que ele tá alto aqui. Morena do mar, ô morena do mar, sou eu que acabei de chegar. Ô morena do mar, eu disse que iria voltar. Ai, eu disse que iria chegar. Cheguei. Ô morena do mar, oi, ô morena do mar. Oi, Verônica. Ô morena do mar, sou eu que acabei de chegar. Ô morena do mar, eu disse que iria voltar. Ai, eu disse que iria chegar. Cheguei para lhe agradar. Ai, eu trouxe os peixinhos do mar. Iniciando aí mais um encontro ao vivo da Banca Vermelha. Eu trouxe as conchinhas do mar. As estrelas Ui. do céu. Hoje o tema vai ser o mar. As pratas, Jesus de manchar. Daí a gente escolheu essa primeira música, Morena do Mar, do Dorival Caymmi, só que é com a interpretação do Benegão. Maravilhoso. Sou eu que acabei de chegar. Ô morena do mar, Oi, Maurinho. disse que iria voltar. Ai, eu disse que iria chegar. Para lhe agradar. Ai, eu trouxe os peixinhos do mar. Oi, Mai! Oi, amiga, tudo bem? Tudo? Ai, Que tô bom que você emocionada tá aí aqui. em cima hoje. Pra falar de mar, você tem que estar no topo, né, Maiara? Não. A gente devia estar aqui na horizontal, né? Podia ser também. Não tem como. Podia ser. Eu tô tentando colocar aqui o comentário fixo. É assim, tu digita o comentário, aí só clica de leve nele, aí aparece fixar. Tá, massa. Muito obrigada. Clica de leve. Oi, Manu! Olha, tô aqui com dificuldade, na verdade, de conseguir fixar esse negócio. Quer que eu tente? Talvez eu consiga. Porque ele pede pra selecionar tudo aqui. Peraí, eu vou tentar aqui. Não é isso. Quem diria, né? Aí, ó. Aí foi, Mai. Ah, pronto. Agora entendi. Quem diria Coloquei que a gente você. já estaria na nossa 6ª edição. Não é, rapaz? Olha que doideira. Evoluiu, né? Deixa eu... Ai, agora eu... Minha tela travou aqui. Bom, minha gente, na verdade, a gente tá aqui no nosso 6º encontro, né? Ao vivo da Banca Vermelha. E a gente hoje vai testar um formato diferente. Nos outros encontros, eu e Carol, a gente falava, cada uma falava de uma biografia, então eram 2 biografias que eram apresentadas e cada uma falava de algum livro, então eram 2 livros apresentados, mais a entrevista. Então hoje a gente vai testar aqui um formato de que a gente vai se revezar, na verdade. Então eu falo de uma biografia, Carol fala de um livro, numa próxima eu posso falar de um livro, Carol fala também da história de alguém. Então vamos ver como é que funciona isso aqui entre a gente. Massa. Massa? E também para que o conteúdo fique mais dinâmico, assim, né? Para que a gente não possa... Oi, Amanda. Oi, Amanda! Chegou nossa convidada. Já já ela vai estar aqui no meu lugar. Vai ser massa. Amanda, eu vim com a camisa do Bahia para te homenagear, viu? Assim, não por conta do futebol, mas Por conta desse time maravilhoso. por conta desse time maravilhoso, desse estado maravilhoso que a gente é apaixonada. Maria do céu. Só quis Sim. mostrar para ela porque depois eu vou sair
Ela não ia Porque tu é ver. amostrada mesmo, amiga. Eu sou também um pouco. E essa camisa é muito linda. Olá, minha parceira de camisa do Bahia, Elisa. Do robô. E aí, Mai, o que que você trouxe pra gente pra mostrar? A gente estava falando que agora a gente tá buscando otimizar mais assim a live. Ela sempre ficava muito extensa, com mais de 1 hora, encerrava e voltava. Então hoje a gente vai tentar ser mais dinâmica aqui. Então, o Sim. que que você trouxe pra gente hoje? Calma, primeiro eu vou botar música, que é mais ou menos em homenagem, mas também não é, enfim, mas é porque Lia é maravilhosa. Massa. A gente vai entrar aqui então no primeiro bloco de hoje, com a canção aqui de Lia. Eu sou Lia, minha ciranda preta cirandeira. E Lia de Itamaracá, na verdade, ela é de uma ilha, né? Da ilha de Itamaracá, lá de Pernambuco. E a ligação que eu fiz foi porque eu vou falar de uma artista que ela também é de uma ilha, Cuba, a Maria Madalena Campos Pões. E ela é uma artista cubana, ela é escultora, ela faz também várias... não são performances, ela faz intervenções artísticas, ela é fotógrafa, ela faz vídeos, enfim, ela faz um monte de coisa assim relacionada ao mundo da arte. E ela nasceu, na verdade, entre as plantações de açúcar, na cidadezinha de La Vega, em Cuba. E ela foi criada pela primeira geração de pessoas letradas após a reforma educacional em Cuba. Então, isso já traz para ela uma estrutura mesmo de buscar a educação, né, como, enfim, como forma de vida, assim, de algum jeito, né? Então, ela estudou arte mesmo em Havana, em Cuba, e logo ela se destacou porque ela conseguia dialogar muito com o mundo contemporâneo e com tudo aquilo que ela criava, assim. Ela tem mais de 20 anos de carreira como artista. E... Ai, deixa eu botar uma fotinha dela aqui para vocês saberem quem ela é. Eu esqueci. Sim, eu vou colocar o nome dela aqui também, porque... Tá. Essa é Maria Madalena, também com esse nome maravilhoso. E ela busca muito também nas artes que ela cria trazer uma conversa entre o corpo feminino negro, as plantações de açúcar em Cuba e principalmente suas raízes africanas. Ela diz que é muito interessada em rituais e tradições e como esses rituais e tradições ganham espaço no mundo contemporâneo. E as tradições africanas, elas estão muito presentes nas experiências dela do dia a dia. Então, é algo que ela, logo em seguida, nessa entrevista, ela fala, eu não preciso estudar, na verdade, sobre tradições africanas, porque elas já fazem parte de mim. Isso, eu acredito que seja uma forma muito simples também de dizer que é isso, assim, é inerente a ela, sabe? Que ela não precisa necessariamente ter um estudo acadêmico sobre tradições e rituais, porque ela já nasceu com tudo isso dentro dela, assim, faz parte da raiz. O simbolismo do mar e da água para ela estão muito presentes também em quase todos os trabalhos dela, porque ela busca muito entender não entender, mas ela busca muito mostrar essa raiz africana, então de um outro continente de onde ela nasceu, da América, e ela tenta reconstruir esse caminho, na verdade, histórico e ancestral entre águas, né? Então ela tem essa divisão oceânica entre ela e isso está sempre muito presente nas obras dela. É muito lindo, até mesmo pelos nomes que ela dá às obras. E aí, amiga, na Uau, é verdade... como se fosse sempre uma travessia, né? Sim, pode crer. E assim, na verdade, eu não conhecia o trabalho dela, eu conheci por sua causa, que você teve ontem uma aula, né, em que ela foi apresentada. E aí hoje eu entrei, assim, nesse mundo dela. E ela é incrível, assim, ela também é uma educadora, dá aula Sim. em universidades, enfim.
Queria só E aí comentar ela. aqui que, Sim. sim, ontem eu fiz uma aula maravilhosa com uma artista chamada Mirella Maria. Depois a gente indica aqui, inclusive adoraria convidá-la em alguma oportunidade para cá, para nossa conversa ao vivo. E era uma aula sobre transgredir na educação. Então ela trouxe esse questionamento da gente não ter um repertório de poéticas pretas na nossa educação como artistas e nem na nossa educação formal, né? E, e aí quando ela mostrou o trabalho da Maria, eu mandei um WhatsApp para Mayara na hora, assim, e ela estava em outra aula e eu, Mayara, olha isso, como a gente nunca viu. Até, enfim, aí acho que você vai. É, como a gente nunca se deparou com esse trabalho que é lindo, assim, é muito belíssimo. E Enfim, e aí, fortíssimo também. muito forte. E aí, essa daqui, na verdade, ó, minha gente, foi a obra que Carol me apresentou ontem. E aí eu me debrucei também, Nossa. né, na biografia de Maria Madalena. O nome dessa obra se chama De las dos águas, que seria traduzido pra gente Entre Duas Águas. E é uma instalação fotográfica, na verdade, são várias polaroides. E aqui eu peguei, amiga, a versão que são as polaroides de fato, né? Que ela fez essa Nossa. colagem das polaroides. Então a gente tem a gente tem 16 polaroides. E essas polaroides, na verdade, elas reconstroem uma imagem que seria fragmentada, né? Essa ideia, na Uhum. verdade, de ter vários quadradinhos, assim. E nessa imagem são duas mulheres retratadas, que elas simbolizam esses dois continentes. Uma mulher simboliza o continente da América e a outra a África. E, na verdade, essas mulheres retratadas é a própria Maria Madalena, então é um autorretrato. E elas estão ligadas, elas estão enlaçadas pelo cabelo, que cria essa ponte entre esses continentes. E elas seguram também esse mesmo barco, que por sua vez, desse barco descem algumas esculturas, que esses sacos, assim, na verdade, são esculturas que representam divindades do Yorubá. E aí, amiga, eu acho que seria até interessante se você quiser falar um pouco mais, porque você também viu um pouco dessa obra ontem, se você quiser falar. Na real, posso falar duas coisinhas que eu acho que são bem interessantes da obra. Primeiro, eu não sei se na sua pesquisa isso também você se deparou com isso, com a questão dela usar o azul, esse azul especificamente para simbolizar o Mar do Caribe, né? Então tem essa leitura aí. Que E legal. também esses saquinhos, que na foto, como está a instalação toda, não dá para a gente ver o detalhe, mas no detalhe desses saquinhos que ela segura e que estão amarradinhos no barco, tem uma frase no centro que é "This is not art". Isso. Isso não é arte. E aí é uma provocação da artista também sobre o mercado de arte, né? E da inserção de pessoas negras no mercado de arte. E aí, enfim, queria falar isso. Acho que quem se interessou pode pesquisar mais. Adorei que você trouxe a foto com o rosto dela também, para a gente personificar, né? Lógico, sim. E ela também teve uma exposição, eu acho que em algum museu nos Estados Unidos, agora eu esqueci. Mas a exposição ela se chamava Everything is Separated by Water, que seria tudo é separado por água. E aí, novamente, ela traz essa ideia das polaroides, ela também trouxe outras instalações, vídeos, esculturas, ela trouxe muitas coisas nessa exposição. E essa grande temática, na verdade, da exposição era para explorar essa raiz dela, a raiz das experiências traumáticas das pessoas que saem da África, que chegam em Cuba, até chegar aos Estados Unidos também. As pessoas que saem de Cuba quase que no exílio, assim, para os Estados Unidos, que Uhum. é um pouco da história dela também. Então, ela traz muito esse contexto
sociopolítico forte. Essa obra aqui que eu trouxe, ela se chama Elevata. E é também essa ideia das polaroides em fragmentos, né? Essa grande imagem em fragmento. Ela tá ali no topo, ela que tá ali de cabeça para baixo, com o cabelo dela, como se criasse essas raízes. E aí traz essa ideia mesmo dentro dessa paisagem que ela imaginou, que, enfim, é uma paisagem inventada por ela, também com um pouco de aquarela, umas coisas que, enfim, ela cria bastante. E, novamente, Belíssimo mesmo, como você como eu falou. falei, essa ideia dessa extensão mesmo, né? Da divisão desses espaços pelo mar. Uhum. E, bom, é isso, assim. Na verdade, muito das obras dela falam sobre isso. Ela tem umas aquarelas belíssimas também, amiga, que são muito lindas do mar. Nossa, eu quero ver muito mais, assim, ontem foi só um gostinho mesmo na aula que eu tive, e legal que você se aprofundou, e legal também que isso vai ficar à disposição depois, esse conteúdo sempre a gente coloca no blog, Sim, então, sim. E realmente, assim, enfim, eu não encontrei muito conteúdo aqui do Brasil, muito conteúdo em inglês, que fala sobre ela, da biografia dela mesma, e principalmente conteúdo que vem de museu, porque ela, enfim, andou por vários museus no mundo todo, com grandes exposições e grandes instalações. Então, esses conteúdos, eles são bem educativos também, né, vindo desses espaços. Muito massa também que ela ocupou esses lugares. sim, com certeza. E aí, Marcelo, beleza? Eu vou seguir aqui para a próxima música, só para abrir um pouco aqui qual vai ser o conteúdo de Carolina Haley. Tá. Palmas! Tem uma introdução maravilhosa. Agora eu me liguei, que música é? Bom, eu vou falar de uma publicação. É uma publicação que tem um nome apropriado de uma obra de um grande autor, que é o Jorge Amado, mas para a gente falar de outras questões do mar, que é uma publicação que o Mais Um Coletivo, que é o coletivo que eu tenho com a Mai, lançou em outubro de 2019, na ocasião daquele derramamento criminoso de óleo no mar. Não sei se vocês ainda se lembram disso, mas na ocasião eu e a Maiara a gente lançou esse zine que se chama Mar Morto. Ai, Mai, valeu! Todo o nosso estoque e produção foi para a Banca Vermelha e eu fiquei sem nenhum. Então, esse zine. E eu quis muito... eu acho que nem sempre a gente consegue tratar todos os assuntos com muita leveza, né? E o mar é um assunto que tem essa leveza, mas também tem a fúria, né? E a fúria de Iemanjá, assim, como se a gente puder dizer. Sim. Então eu trouxe esse conteúdo que é um pouco mais reflexivo, principalmente do ponto de vista do racismo ambiental. E é sobre isso que eu queria falar, porque nesse zine, Mar Morto, a gente juntou algumas imagens que a gente fez de pescadores do Rio Vermelho. É, isso mesmo. A gente fez interferência com Ecoline, então a gente pintou as fotografias, eram analógicas, a gente pintou, e aí o processo de digitalizar para imprimir, né, o zine. E então é isso, o zine fala desse derramamento criminoso de óleo no mar do Nordeste, que aconteceu em outubro de 2019. Quer dizer, ele foi divulgado, né, nesse momento, mas o crime já estava acontecendo, acho que desde agosto, julho ou agosto, se eu não me engano. E aí era uma tentativa nossa de colaborar com essa discussão, né? E também foi o nosso grito de fora Salles, fora Bolsonaro. E assim, não sei se todo mundo aqui sabe o que é racismo ambiental, mas eu acho que é uma coisa, agora que a gente está muito nessa efervescência, e
acho que eu e a Maia, a gente está bem comprometida em continuar essa discussão e essas referências. Eu acho importante falar do racismo ambiental, não sei se todo mundo sabe o que é, mas racismo ambiental, na real, são injustiças que são praticadas contra grupos vulneráveis, né? E principalmente quando os governos eles elaboram as suas políticas públicas. Então eles deixam de lado uma série de medidas que podem ser realizadas em prol de um grupo vulnerável, por exemplo, os pescadores, né? Que nesse caso, pescadores, marisqueiros, marisqueiras, que foram drasticamente afetados nessa ocasião desse crime ambiental. E aí no Zine a gente fez um apanhado de algumas reportagens, tem uma entrevista de um site, inclusive, que chama racismoambiental.com.br, quem se interessar. A gente abre o editorial falando de uma frase que apareceu numa reportagem do Le Monde, que é um jornal francês, que diz: "O mar que morre é uma cultura que se apaga". E isso foi muito impactante, assim, quando a gente leu, e eu acho que foi isso que motivou a gente a produzir esse conteúdo do Zine, que é esse compilado de entrevistas. A gente transcreveu uma fala de uma pescadora artesanal de Pernambuco, quando ela entrou na Assembleia Legislativa, pegou o microfone e falou, né, que ela não ia deixar o óleo atingi-la mais daquela forma, estavam proibindo ela de cortar as raízes no mangue, e a gente até reforçou isso na diagramação, porque ela falava que ela ia cortar, eu vou cortar, então tem a transcrição, isso, tem a transcrição dessa fala, dessa pescadora na Assembleia Legislativa de Pernambuco. No Zine tem uma entrevista também com um ambientalista. Tem uma transcrição também de um trecho de um curta-metragem que eu e a Mayara fizemos também. Quero convidar vocês para assistir. Inclusive, quero convidar a Amanda para assistir também. Adoraria saber a opinião dela. Foi um curta-metragem que a gente fez com 2 pescadores, que é o Jurandir, o Banheirinha, e o Charles Brown, lá da comunidade do Rio Vermelho, em Salvador. E eles contam, na verdade, de como esse mar foi se transformando, né? E o Charles, ele usa até essa palavra globalização para falar desse racismo ambiental, na verdade, que afetou essas pessoas que não só brincavam e usufruíam, né, do mar como fonte de trabalho, de renda, e de como isso está transformando a sociedade num geral, né? E esse curta está disponível no nosso canal do Mais Um Coletivo do Vimeo, depois a gente coloca no blog para quem se interessar em assistir. E só para fechar o conteúdo do Zine, a gente também incorporou na publicação um trecho do livro Mar Morto, do Jorge Amado, uma grande referência para a gente, que a Mayara leu e foi uma grande bibliografia presente ali em toda a nossa pesquisa sobre os pescadores do Rio Vermelho. E no trecho do livro que a gente escolheu, é quando ele fala justamente da fúria de Iemanjá, né, da cólera de Iemanjá, Iemanjá nos seus dias de cólera. E é muito legal também, o trecho do livro começa bem drástico, falando dessa revolta de Iemanjá, mas no final do capítulo ele conclui contando a história de como se formou a Baía de Todos os Santos, que eu não sei se todo mundo sabe, não sei se também todo mundo quer saber, mas acho que eu vou contar. Eu quero, esse trechinho. Amiga. Me conta. Quer relembrar, né? Porque tu sabe. Mas Iemanjá, ela teve um filho com Aganju, que se chama Orungan, e Orungan não se conformava com a beleza da mãe, né? E não, apesar de ter navegado por muitos mares, ele queria
ele ainda era muito sedento por aquela beleza da sua mãe e ele a violentou. E quando ele a violentou, Iemanjá, na fuga, os seios dela se abriram e aí jorrou toda essa água e formou a Baía de Todos os Santos. Contei assim, de forma nada... Não Aí eu tão, chego a me arrepio. não tão poética como Jorge Amado. Recomendo muito a leitura de Mar Morto, de Jorge Amado também. Mas o trecho está transcrito, incorporado no nosso zine Mar Morto também. E é isso. Tá vendo na Banca Vermelha. É um precinho bem baratinho. E também a gente disponibilizou esse conteúdo, como o zine é uma ferramenta de instrumentalização mesmo, né? A gente disponibilizou o conteúdo para quem ficar contente só com o PDF, com as nossas fotos e textos. Tem o PDF também no site do Mais Um Coletivo, para quem quiser baixar. E é isso. Que massa, Agora eu vou... amiga. Eu só queria também só dizer mais um trechinho do livro que eu acho muito lindo quando ele fala que, na verdade, em noites de lua cheia, aquele reflexo da lua, na verdade, no mar, não seria exatamente o reflexo da lua no mar, mas sim Iemanjá que sobe a superfície e aquilo ali é o cabelo dela todo perpassando assim pelo mar. É lógico que ele fala muito mais bonito do que eu acabei de dizer, mas é muito massa. Ai, Porque ele mas fala, fica esse gostinho. Para algumas pessoas é o reflexo da lua no mar, mas não é. E aí ele explica assim, de uma forma. É muito lindo, é muito lindo. O jeito que ele trata Iemanjá no livro inteiro. É uma grande homenagem a ela mesmo. Sim, é mesmo. E fica a nossa homenagem também. Sim. A nossa sereia. E agora, para falar dela e para falar de mar com tanta propriedade, eu vou deixar você com a nossa convidada, Amanda. Estou muito feliz que ela aceitou o convite, está aqui com a gente. E, Amanda, um beijo. Lembra que eu botei a camisa para tu, viu? Tá bom, amiga. Eu vou finalizar aqui e preparar aqui as coisas para receber a Amanda. Sim, bota uma música bem bonita. Sim, ó. Tchau, amiga. Tô aqui nos comentários, tá? Tá bom. Até já. Até. Pois então, minha gente, aqui agora, pra gente receber a Amanda, a nossa convidada, a gente selecionou uma música da Alessandra Leão, que, enfim, fala de Iemanjá. E agora vamos aguardar a nossa convidada ilustre. Olá, cheguei. Oi, Amanda, tudo bem? Tudo bem? Você como é que tá? Tudo massa, mulher. Nossa, que prazer ter tu aqui com a gente. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Foi impossível recusar, ainda mais tratando desse tema. Não só pela importância dele para o meu trabalho, mas da importância dele para a minha vida. Então, juntou a faca e o queijo e estamos aqui. Que massa. Ai, bom, eu acho que tu já deve ter percebido que a gente é uma grande fã do teu trabalho. Então, a gente vai falar aqui... Eu tô falando a gente, porque vamos fazer de conta que Carol tá aqui do ladinho. Mas eu acho que muita da nossa empolgação e admiração vai vir aqui junto com as perguntas. E é isso, assim, também te receber é um grande prazer mesmo. Tô super nervosa em te receber aqui em casa, mas vamos embora. Vamos nessa. Amanda, a gente sempre começa aqui essa parte da entrevista pedindo para que a pessoa se apresente. E eu queria também que tu já emendasse um pouquinho falando como é que foi a experiência de fazer parte de uma exposição coletiva lá no Louvre. Que coisa mais gloriosa, né? Bom, pensando no convite que vocês fizeram, eu pensei em como é que eu vou falar da minha trajetória na fotografia e trazer o mar junto com ele. E quando eu estava pensando em como conversar com vocês sobre isso, eu cheguei à conclusão que eu comecei abençoada pela Baía de Todos os Santos. Porque a minha primeira fotografia foi ela, né? Em 2005, eu tinha
sei lá, 14 anos, eu acho. E no caminho, voltando para casa, eu tinha feito uma foto de um rapaz no contraluz, na Baía de Todos os Santos, na Ladeira da Barra. E eu lembro que quando eu fiz a foto no pôr do sol, eu olhei e fiquei besta, assim, com aquilo tudo que eu vi na imagem, né? Com aquele dourado na água, com aquele contraluz, eu fiquei, gente, isso aqui. Então, foi a partir desse start, eu acredito que a Baía de Todos os Santos me empurrou para fotografia, assim, porque foi ela que me fez fotografar, me fez, tipo, abrir o vidro da janela do carro, né, do meu pai e tirar uma foto, que a câmera nem era minha, era de uma tia. Então, eu parei para pensar, quando eu pensei em como a gente iria conversar, e entendi que eu comecei abençoada com ela. Então, primeiro eu quero agradecer a Baía de Todos os Santos ter me empurrado para fotografia, né? E água é assim mesmo, né? Se tem que jorrar, é para espalhar. Então, desde 2005 eu não parei, né? Em 2009 foi a minha primeira experiência profissional. E eu trabalhava num estúdio de fotografia, como segunda fotógrafa e fazia também eventos. Mas em 2011, que foi a minha primeira festa já como fotógrafa, que as coisas começaram a florar, né? De outra maneira. Eu entrei na faculdade de fotografia, na Unijorge, e lá, tendo acesso às matérias de fotografia documental e fotojornalismo, eu percebi que meu negócio, por mais que eu estivesse trabalhando numa empresa, né, com eventos e tudo mais, meu negócio era rua. Como eu comecei. Então, assim, sempre eu dava um jeito de estar na rua fazendo alguma coisa, porque mesmo sem estar trabalhando na época, antes de 2009, eu andava com minha compacta na bolsa. Então, tipo, se eu ia na praia, eu sabia que tinha um menino na beira do mar, eu sabia que tinha isso. Então, sempre eu tive essa atração. E no meu trabalho permaneceu quando eu tive acesso a mais informações sobre a fotografia documental e o fotojornalismo, né? Eu precisei para as duas matérias fazer uma pesquisa e foi a partir daí que ficou aquela coisa assim, tipo, vou chamar de memória ancestral, mas foi isso que aflorou na hora, porque eu não sabia do que eu ia falar e quando eu vi eu estava fazendo. Então, a minha primeira festa de Iemanjá coincidiu com a minha entrada na faculdade de fotografia e coincidiu com a minha vontade de estudar a festa de Iemanjá, né? Tanto que de forma independente eu fiquei na colônia dos pescadores do Rio Vermelho, comecei a procurar livros sobre a história da festa ou sobre Iemanjá, né? Consequentemente, um ano depois, foi a minha introdução do candomblé, graças à festa de Iemanjá que cutucou algumas coisas, porque eu fiquei muito curiosa com as pesquisas e dentro do curso de fotografia surgiu uma pesquisa que na época eu disse que ia falar sobre algumas mães de santos que estavam vivas na época em Salvador. Só que aí, folhando uma coisa ou outra, eu fiquei, tipo assim, muito curiosa. E a curiosidade ficando maior e maior e maior. E quando eu vi, eu estava começando como visitante, começando como fotógrafa. Então, foi assim. E aí, caminhei até parar, né? Na casa que eu sou filha, no Ilhaxé Patiti Elbá, que fica no Rio Velho da Federação, né? Que também é uma casa que também tem uma relação muito forte, né? Com a Rainha das Águas, porque é a dona de todas as cabeças, né? Então não tem como falar de candomblé também sem falar dela, né? É uma peça fundamental, né? De manutenção da religião. E, tipo, também essa questão de ser um dos momentos mais, que, assim, para mim, um dos momentos mais importantes, assim, de lá. Não todos são, mas, assim, a minha emoção é a entrega do presente da nossa casa. Então, eu junto todas essas coisas numa coisa só, assim, mesmo de forma involuntária, né? Mas aí foi nessa parte, aí, voltando para a questão da minha pesquisa, eu acabei anos depois entrando no fotojornalismo, de fato, né, como profissional, e ainda continuou latente aquela coisa, que eu preciso falar de Iemanjá. Então eu comecei a pesquisar e já estava já mais ou menos 4, 5 anos fotografando a festa, já tinha conversado, já tinha feito entrevistas, gravações, tudo de forma involuntária, né, para poder coletar conteúdo sobre isso. Até que me deu start, eu preciso documentar isso de uma forma mais séria. Então, eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais, na UNEB, com ênfase em antropologia, para estudar sobre a festa de Iemanjá. Eu queria falar sobre essa questão da sensação da mídia na festa, porque foi uma coisa que me incomodou nesses meus 9 anos de festa de Iemanjá, é que a mesma inquietação que um pescador teve na entrevista que eu fiz, né, sobre ele, que eu perguntei para ele, como foi que começou esse boom dessa festa aqui? E a resposta que ele me deu foi a televisão. Depois que a televisão começou a vir todo ano, a festa começou a ficar isso aí. Foi a resposta que ele me deu. Então, eu percebi que as novas mídias, né, especificamente o Instagram, também trouxe um outro olhar sobre a festa, né? A gente percebe a mudança de comportamento que tem acontecido. E eu, como estou lá há 9 anos, a primeira festa que eu vi não é a mesma de hoje, nem sonhando. Então, a gente vai só verificando os fatos, né, na prática, como é que eles funcionam.
E é isso, aí a minha pesquisa começou em Salvador, foi para Itaparica, foi para Cachoeira, que já foi para Maceió. Tudo isso eu fui documentando algumas festas de Iemanjá e pretendo fazer mais, né? E aí agora vamos conversar um pouquinho. Essa é a minha relação com ela. Que massa. Eu e Carol, a gente foi para a festa de Iemanjá esse ano. Foi a minha primeira festa. E Carol já tinha ido outras vezes. E ela também foi em anos diferentes, assim, né? Que ela foi 3 vezes seguidas. Mas ela foi, enfim, não sei dizer que ano, mas ela percebeu também essa mudança da quantidade de gente, pelo menos lá no Rio Vermelho, e a quantidade de fotógrafo mesmo, né? Ao redor das pessoas. E é isso, assim, eu compartilho um pouco, mas eu acho que as experiências são completamente diferentes, porque eu estava ali como uma visitante, nem de Salvador, não frequento Salvador tanto assim, e fui por causa da festa, né? Não por causa da festa, porque existem as festas que acontecem ao redor da celebração. Tipo, tem todas aquelas festas na rua mesmo, então tu vê a galera que vira à noite para chegar lá umas 4 horas da manhã, quando começa a surgir o sol, 5 horas da manhã. E aí tá a galera também já super embriagada na praia, né? Não sei, assim, se teve essa diferença também. Bastante. Desde que tu frequentava há 9 anos. É Porque muito assim, louco, quando eu assim, comecei a ir, por exemplo, essas festas que aconteciam, não aconteciam na fachada da praia. Eram sempre na rua de trás, né? Ou um barzinho ou outro. Então não impactava diretamente onde estava quem estava indo pela fé, né? E não pela... Porque assim, festa popular na Bahia, assim, a parte profana não existe, sempre tem. Só que dessa vez, nos últimos anos, com essas festas nesse largo, né? Próximo à praia, a festa tem se misturado tanto. Então, tá perdendo a essência do que eu vi quando eu comecei, né? Assim, para você chegar lá, você primeiro passa por toda uma parte de profana, que eu não sou contra, mas assim, desde que não interfira, né, numa festa que tem anos, né? E tá começando a interferir, porque, por exemplo, esse ano me assustou a quantidade de lixo que tinha 4 horas da manhã lá na praia. Eu cheguei 4 horas da manhã e fiquei assustada. Eu fiquei, gente, tipo, tá aqui, o pessoal grita doiar o tempo todo e tá jogando lixo o tempo todo. Que merda é essa, sabe? Que pensamento jogando é lixo esse? no mar, né? Exatamente. Na mesma hora que você grita pelos fogos, você tá jogando lixo. Então, assim, me incomoda um pouco não o fato das festas existirem, né? Que tem que existir, porque, como eu disse, não existe festa na Bahia sem a parte profana. É uma coisa junto com a outra, o tempo inteiro. Mas eu acredito que eu acho que precisa transformar um pouco essa mistura que está acontecendo, né? Tem que voltar, talvez, a um formato que não interfira na praia, porque como já aconteceu com alguns terreiros que eu entrevistei nesse processo, um que eu percebi que não vinha mais 2 de fevereiro, que encontrei por acaso em outro momento no Rio Vermelho, a resposta deles falaram que não querem mais ir no dia 2, que preferem outro dia, porque a praia não tá cheia de gente bêbada, tipo assim, interferindo na parte sagrada deles, que às vezes estão ali concentrados, a gente que se joga, a gente que tira foto, a gente que isso. Então, assim, tá chegando no momento que vai ter que precisar parar para repensar, né? Um novo formato dessa festa. Não tem como mais manter da forma como tá, sabe? Eu acredito que se não fizer uma mudança em tempo, a gente pode perder uma coisa que é um patrimônio, né, da cidade, que é essa festa, que é a festa de Iemanjá, que já está mudando de nome para 2 de fevereiro, né? Não está nem mais falando o nome dela, é o ponto que está chegando essas transformações. É muito louco pensar nisso, né? Que virou uma data mesmo, né? Não... Sim. E, bom, tu falasse desde quando que tu fotografa e como é que também tu começasse essa pesquisa, né? E como é que vai chegar algum resultado? Como é que tá? Tem um projeto final assim? Tu vislumbra alguma coisa? Como é que tá Então, essa ideia? A ideia teve diversos desdobramentos, né? Já teve uma parte que eu foquei nos pescadores, tanto que eu viajei para alguns lugares para fotografar a prática da pesca artesanal, né? Então, eu fiquei imersa nessa pesquisa por um tempo que saiu dessa potência que é a pesca de Iemanjá. E a questão das pessoas que fazem, né, a manutenção da vida no mar, né, que também interfere na vida da cidade, né, que são as marisqueiras, enfim, tem tanta gente envolvida, que a gente percebe que não existe como falar de Salvador sem falar das pessoas que vivem no mar, né, que vivem para o mar também. Então, acabou que uma coisa virou outra. Mas justamente esse ano que eu estava prometendo para mim mesma, que ia finalmente fechar
como uma publicação ou então como uma exposição, estava para definir de fato assim, mais de questão de orçamento para ver como é que iria ficar. Eu ia focar numa série que iria virar o livro de exposição chamada Azul Bahia, que esse start aconteceu justamente no 2 de fevereiro desse ano, né? Eu estava lá e fiz uma das fotos que eu fiz nesse ano, e quando eu vi aquele azul, eu fiquei, gente, esse azul só tem aqui. E não é que aqui seja... Quer dizer, já foi explicado cientificamente sobre a luz de Salvador, mas não tem outra definição, não existe azul turquesa, não tem outro nome que não seja Azul Bahia, né? E esse nome surgiu do álbum de uma cantora daqui, também soteropolitana, chamada Thalita Avelino. Então, passei o dia inteiro com a Azul Bahia tocando na minha cabeça. Eu fiquei, gente, isso precisa virar uma série, isso precisa virar alguma coisa. Então, depois que eu no meio do zoe todo que estava tendo ali, eu comecei a fazer algumas fotos para a série. E fiquei, não, agora esse ano vai. E aí veio a quarentena. Mas ainda vai, que eu não desisti, não. Ai, Amanda, inclusive na quarentena, logo no início eu tinha visto que tu tinha feito um post sobre disponibilizar algumas técnicas e teorias gratuitamente, né? Pelo Instagram. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho também da experiência que tu tem como educadora, em oficinas e palestras. E como é que tu sente, na verdade, esse movimento, né, de educar as pessoas por meio do olhar? Sim. Eu sinto que eu preciso fazer isso porque eu também sou uma pessoa que participa da minha oficina. Então, eu buscava conhecimento, eu aprendi de forma autodidata. Então, assim, para mim, o que tinha de conteúdo que eu pudesse aprender alguma coisa, eu sempre estava ali, né? Consumindo, procurando texto, procurando vídeo, procurando aprender sozinha. Então, a área de fotografia é uma área muito cara, né? Apesar de ser popularizado por conta dos celulares e tudo mais, ainda assim é uma área que ainda impossibilita certas pessoas, né, terem acesso a certas informações por conta disso, pelo valor que é o ser fotógrafo, né? O valor que eu digo de números. Então, eu percebi que da mesma forma que algumas pessoas, né, tipo assim, se disponibilizarem conversar comigo, como eu sempre falo para a Francine, do Fotógrafo-me dela, me salvou, porque ela tinha um blog de fotografia em 2011 ou 2008, e eu quero abertura, eu quero isso, foi assim que eu aprendi a fotografar. E eu falo com ela hoje em dia, eu fico, gente, você me ajudou tanto e nem sabe. Então, quando eu lembro disso, eu lembro que a importância que é disponibilizar esse conteúdo, sabe? Que é eu também me dispor a estar ali disposta a outras pessoas para conversarem sobre fotografia, porque eu já fui essa outra pessoa que teve dúvida, eu já fui essa outra pessoa que queria aprender, eu já fui essa outra pessoa que não tinha dinheiro para pagar o curso mais caro que tinha, porque aqui em Salvador, na época, tinham pouquíssimos cursos e os preços, às vezes, eram fora da minha realidade, né? Então, eu sempre pensei nisso, que o conhecimento tem que ser propagado, né? Não só guardado para mim, porque quando eu for embora vai junto. Então, é melhor compartilhar e tipo, somar, né, e multiplicar, né, do que guardar só para mim. Então, geralmente eu sempre faço tudo com preços populares ou gratuitos, justamente por isso, pensando nessas Amandas que existem por aí, né, e Amandos. E eu penso em continuar dessa forma, sabe? Tipo, claro que eu não posso sempre trabalhar dessa forma, porque eu vivo de fotografia, né? Eu não vivo de outra coisa, não trabalho de outra coisa, só exclusivamente de fotografia. Então, algumas vezes eu preciso pensar de uma forma, tipo, mais elaborada. Mas, ao mesmo tempo que eu penso lá, eu penso aqui. Eu não consigo ir para um lugar sem pensar em quem também está vindo, sabe? Então, a minha próxima meta agora é justamente de levar a fotografia para os mais novos de comunidades. De forma gratuita também, de novo, como eu fiz ano passado essa experiência, e gostei muito. E quero repetir em mais lugares da cidade, né? Porque, da mesma forma que eu tive esse start nova, né, de ter entendido que talvez a fotografia era um caminho, mesmo que eu tentei desviar algumas vezes na parte do vestibular, não sei o quê, tem outras pessoas que também podem ter essa dúvida, ou então podem até se encontrar da mesma maneira como eu me encontrei na fotografia. Então, meu intuito é continuar dessa forma. Por mais que eu possa fazer cursos, possa fazer outras coisas, eu sempre vou tentar puxar quem pode aprender comigo também. Que massa. Nossa, e acho que é isso mesmo. Na verdade, educar é essa troca, né? É uma via de mão dupla, assim. É impossível a gente pensar, na verdade, que é apenas vindo de uma pessoa, né? Com certeza, o conhecimento sem a troca, exatamente, o conhecimento sem a troca não vale nada, né?
Você fica ali guardando só para uma pessoa só e vai fazer o que com aquilo? Nada. Exato, vai fazer o quê? Então é melhor compartilhar e essas coisas se transformarem em outras do que guardar para não virar nada. Tanto que é por isso que eu não tenho vergonha de divulgar aquele livro ali, o que é que eu estou assistindo, porque eu fico, gente, vai chegar para todo mundo. E a leitura vai ser de cada um da sua vivência, né? Com a sua experiência. Então para que guardar, né? Que massa. E, Amanda, Carol perguntou aqui, aliás, ela pediu, na Sim. verdade, para tu falar um pouquinho da série Barravento Contemporâneo. Cara, vamos lá. Ele está na minha lista de referências, né, sobre essa questão da fotografia com o mar, que é o Glauber Rocha, porque o filme Barravento mexeu muito com o meu imaginário, né? Principalmente por ter assistido uma Bahia que eu não vivi e que, tipo assim, por mais que eu não tenha vivido, ainda assim reverbera nos dias de hoje. Então, aquele filme mexeu muito com a minha cabeça e eu fiquei, eu preciso fazer alguma coisa. Me deu um negócio assim, se eu pudesse de madrugada, como eu assisti o filme, ir pra rua, eu ia de madrugada. Me deu um calor assim no coração de que eu precisava documentar aquilo também, né? De que eu precisava ver o que que ficou, o que que ainda tem, porque apesar do filme ter sido gravado muitos anos antes, algumas coisas ainda permanecem. Então, quando eu comecei a fazer de fato, eu não esqueço essa cena, tipo, foi um start bem aleatório, assim, tipo, que eu nem sabia se ia dar alguma coisa. E eu tô em Itapuã, no farol, passa um pessoal da puxada de rede voltando com o barco. Eu fiquei, gente, é o filme. E foi assim, de uma forma despretensiosa. Não foi proposital, não tinha entrado em contato com ninguém. Eu tava ali na minha viagem, assim, ainda com o filme na cabeça, e as coisas foram acontecendo. E também é uma série que foi interrompida justamente por conta da quarentena, porque se eu não ia viajar para outros lugares, também aqui da região, né, metropolitana ou do Recôncavo, para poder falar um pouco sobre essas coisas que tinha lá naquele filme e que eu sei que tem ainda hoje, espalhados em outras cidades ou não, mas que ainda acontece. Então eu fiquei com aquilo, assim, tipo, eu preciso fazer isso agora. E aí mais uma coisa que a quarentena cortou. Foi só uma pausa, né? Às vezes também É uma é pausa. necessário... É para descansar um pouquinho. Exatamente. Que massa essa referência que trouxesse de Barravento, que também é um filme que a gente curte bastante também, eu e Carol. Foi um filme que acabou também permeando um pouco quando a gente fez o videozinho sobre os pescadores aí na Praia Vermelha. Mas nada no Rio Vermelho, mas nada que fosse muito forte, assim. Eu acho que realmente ficou nesse imaginário, assim, sabe? No subconsciente. E aí, de repente, nas caixinhas de referência, a gente vai lá e busca. Exatamente. E aí, enfim, aí eu queria só finalizar mesmo, a gente está quase aqui no final do nosso tempo, que tu falasse um pouco sobre as tuas referências. Eu vi em algumas entrevistas que tu tem o Verger como uma referência forte, inclusive tu estás no museu, né? Sim. E Instituto, Museu, Fundação. Estou no museu mesmo, da fotografia baiana. E aí, enfim, se desse para tu compartilhar um pouquinho o que é que tu tem de referência, o que é que tu tem lido ultimamente, o último filme que tu visse. Bom, aí eu vou começar pela minha lista de referências. Algumas vivas, outras não, mas que tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando, né? A minha primeira grande referência são meus pais, que são baianos. Eu não sou baiana, eu sou uma baiana emprestada. Mas meus pais, eles sempre tiveram essa relação com o mar, principalmente daqui de Salvador. Não tinha um ano que, quando eu morava no Rio, que eu não viesse para aqui para as férias, inclusive com 3 meses de vida, eles me trouxeram para batizar aqui, para poder, acho que para fechar o laço mesmo, assim, tipo, para não ter erro. E então, assim, os meus pais sempre tiveram essa relação com o mar. E uma das coisas que ficam muito latentes na minha cabeça, quando lembro disso, dos meus pais, e dessa minha relação da infância com o mar de Salvador, me lembra que na minha última vinda como férias, eu participei de uma puxada de rede em Piatã, uma das praias daqui, pequena. Eu participei entre aspas, quando eu era pequena e estava achando que estava ajudando pra caramba a puxar rede. Então tem foto disso, tem, tipo assim, na minha cabeça, sempre que eu vejo puxada de rede, parece que o tempo trava ali, e eu volto para a Amanda de 96, lá, achando que estava ajudando em alguma coisa. Então, assim, minha grande referência são essas vivências que meus pais me deram, né? Não só nessa questão do mar, mas de vivência de festa popular, nessa vivência de rua, de feira. Meus pais são essas pessoas. A minha mãe era, mas meu pai ainda é, né? Minha mãe está no céu agora, mas continua com certeza fazendo bagunça lá em cima.
Então, a minha referência é essa, de bagunça, de gente, de feira, de barulho, de festa, de alvoradas, enfim. Essa é uma vivência que eu já carrego comigo mesmo como trajetória. E com a fotografia só foi somar, né? Juntei, como eu disse no início, né? A faca e o queijo, né? Me trouxeram de volta para a Bahia e foi assim que aconteceu, né? A minha segunda referência, e maior de todas também, é a minha família de santos, né? Que me dá um suporte não só espiritual, mas assim de conhecimento, para que hoje eu esteja aqui falando sobre isso, por exemplo, porque não adianta só falar de fora, quando eu posso também estar dentro, né? E isso eu aprendi também no curso de Ciências Sociais, né? Que a gente não pode falar só de forma superficial. E eu não entrei na religião para poder ficar dentro, que foi o caso de PRVG, por exemplo. Eu entrei para a religião porque para mim foi um chamado. E eu entendo que eu comecei com Iemanjá porque foi, tipo assim, ela que terminou de empurrar tudo, tipo, ó, vai lá, seu negócio está aqui e você estava fugindo. Então, o candomblé para mim é é a minha maior referência, porque é o que eu falo, porque é o que eu vivo e é o que eu acredito. Então, não tenho como falar do meu trabalho sem falar da minha religião. Porque se você abrir meu Instagram, você vai ver que está ali impresso em todas as fotos, né? Sim, Querendo ou não, né? Sendo no candomblé ou não, eu falo de candomblé o tempo inteiro. Eu tenho uma outra referência também, que é meu companheiro, Tarcio Vasconcelos. Né? Ele é da área de artes visuais, né? A gente se conheceu por causa do trabalho, dessa relação, né? Tem muito trabalho sobre os orixás, essas coisas assim. Então, a gente se conheceu por conta disso e acabou que, tempos depois, a gente acabou virando casal. Mas ele é uma grande referência porque o trabalho dele também mexeu muito comigo quando a gente se conheceu, porque ajudou nessa questão de referências iconográficas, né? Para o meu trabalho, então também é uma referência. Na fotografia, VG foi por um período, mas depois eu me questionei por que eu não tenho referências negras. Então eu fui buscar essas referências e eu conheci a Lita Cerqueira, que também está viva até hoje, é uma super fotógrafa, uma mulher foda, e que me trouxe várias referências sobre a Bahia que eu também não vivi, mas que continuo vivendo, porque ela até hoje existe. Então ela fotografava muito a Feira de São Joaquim, tinha umas fotos da festa de Iemanjá que mexiam com o meu imaginário, tanto que antes de ir para a festa eu lembro de ter visto uma foto dela, a minha primeira festa como fotógrafa. Ela é uma grande referência para mim e virou mais ainda quando eu soube que eu era negra e que era uma mulher na fotografia. Então aquilo ali me balançou muito, né? Tipo, pô, eu me encontrei. Isso é uma referência, tipo assim, próxima, né? Eu tenho uma outra referência que é o Lázaro Roberto, que também é um fotógrafo daqui, que eu só vim conhecer um tempo depois também, depois desse questionamento. Onde estão os fotógrafos negros? Tipo, cadê essas referências? Eu preciso tê-las, porque se eu existo, teve alguém que fez antes também. Não foi só esses nomes que são falados o tempo inteiro. E esse ano eu tive a sorte de participar de um documentário sobre ele. Então, a gente trocou umas referências do que ele fotografou com o que eu fotografo agora e a gente viu que a gente está falando do mesmo assunto. Claro que em contextos diferentes, mas a gente continua o mesmo fio. Sobre a festa de Iemanjá, um outro fotógrafo negro também que mexeu muito com o imaginário foi o Walter Firmo. Eu lembro que antes de ir também, eu via várias fotos dele assim, tipo de analógica, inclusive uma foto até que me lembrava o filme Barra Vento. Então, aquelas fotos deles assim sobre a festa de Iemanjá também mexiam muito com minha cabeça, então é uma referência. Esses três fotógrafos mexem muito comigo até hoje, principalmente Lita e o Lázaro. Principalmente ainda o Lázaro, com quem eu tive essa proximidade esse ano, de conhecer mais a fundo, né? Então, trazendo já para o outro lado, tem o Caíme, que não deixa de me levar para o imaginário, não deixa de ser uma referência, né? Tem o Caribé, principalmente, também, né? Que também falar sobre certas coisas da cidade e não lembrar do trabalho dele é impossível. Então, tem um pouco de Caribé também na minha fotografia, né? Na forma de compor, na forma de pensar nas cores. Então, é uma referência muito grande. Jorge Amado nem se fala, né? Porque também foi lendo os livros deles que eu me interessei em saber o que era Iemanjá, o que era o candomblé. Tipo, ele ficou cutucando também através das palavras. Então, apesar de ter sido escrito também anos antes, é como eu digo e repito, é uma Bahia que ainda existe, ressignificada, mas ainda existe, né? Então, para quem está aqui vivendo o tempo todo, consegue enxergar certas semelhanças, que pode passar anos e anos e sempre vão existir alguns personagens. Não alguns de forma como ele usava, né, de acordo com o imaginário dele, mas tem muitas coisas ali que se encontram na nossa vida e no nosso cotidiano. Então, essas são as minhas referências. E eu fiz um resumo
resumo dessas coisas que estão ligadas ao mar, ligadas à minha religião, né? Tem muitas outras que eu acompanho, tem o Hugo, né? Tem o Joelito Rios, a Regiane Rios. Tem uma galera que eu tenho acompanhado, mas esses nomes todos aí estão nesse bolo. Ai, que lindo! Nossa, que emoção, assim. Bastante coisa também, né? Porque é isso, são muitos anos também fotografando e consumindo fotografias, e não só foto, né? Não tem só esse universo pelo qual a gente O Hugo busca tá até aqui, ó, referência. Hugo Martins. Ah lá, referência para Amanda. E eu acho que também a literatura, a música também, enfim, tá sempre próximo da gente como esse universo mesmo de criação, né? Com Muito certeza. massa que tu trouxesse esses nomes. E eu também estou muito feliz que tu aceitasse participar aqui brevemente, falar com a gente. E acho que é bastante coisa mesmo, assim, até para repensar. A gente vai colocar a gente vai transcrever também toda a entrevista para quem perdeu depois poder acessar numa leitura ou então mesmo ver de novo o Sim. Instagram. E é isso, assim, Amanda, muitíssimo obrigada por ter participado aqui da banca. E vamos continuar. Com certeza. Obrigada a vocês pelo convite. Né? Como eu disse, não existe conhecimento sem gerar troca. Então, da mesma forma que a gente está aqui trocando, aprendi com vocês antes de entrar, né? Tanto que eu estou com o caderninho do lado, anotei algumas coisas. Foi muito importante ter recebido esse convite, né? Num momento como esse, eu posso dizer que esse ano a Iemanjá me trouxe para o rumo, né? Porque no meio de uma quarentena que a gente está meio doido, né? Cansado de tanta informação. E numa semana que eu tinha sofrido muito, né? Com algumas coisas que estavam acontecendo no mundo, principalmente com as questões raciais, eu estava eu estava me sentindo meio doente, né? Com tanta informação. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. E aí, revirando os arquivos, achei aquela foto do balai que vocês compartilharam. Eu falei, é disso que a gente precisa ver. Aí eu falei, botei lá, né, que as águas acalmam a cabeça, né? E pedi, né, coletivamente que a Iemanjá trouxesse essa paz pra gente, né? Então, num momento como esse, tá falando sobre esse assunto, ainda mais na quarentena, eu tô me fazendo confirmar isso, né? Que sempre ela vai melhorar as cabeças, né? Sempre a gente vai ficar bem quando a gente se conectar com ela, quando a gente estiver próximo a ela, né? Então, independente de ser religioso ou não, que ela traga esse momento que a gente precisa, né? Essa paz, né? Essa elevação de conseguir respirar em tempos de tanta falta de ar, né? E é isso. Ai, muito obrigada, Amanda. Belas Obrigada a palavras para a gente vocês. finalizar aqui. E é isso, assim, eu espero que, enfim, os projetos vão seguir Com e de certeza. alguma forma ou de outra. Sim. E torcer para a gente passar e vocês voltarem para Salvador, né? Para a gente se ver pessoalmente, ter essa prosa conversando pessoalmente, né? Tipo, conversando, rindo, se abraçando, porque eu não aguento mais não abraçar ninguém. Então a gente precisa. Pois tá, não, tá marcado. A gente vai para Salvador pelo Com menos uma vez certeza. por ano, assim, no mínimo. Isso é bom. Tá. Então, até mais. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui hoje, que contribuíram com perguntas, que apareceram aqui falando com a gente. E é isso. Obrigada. Obrigada, Amanda. Até já. Até mais. Tchau. Pois é, minha gente. Aí terminamos aqui essa live em grande estilo com Dona Amanda Tropicana. E para finalizar, só queria lembrar vocês também que a gente sempre transcreve tudo isso que a gente colocou aqui para vocês no blog do site da Banca Vermelha. Para que, enfim, não fiquem soltas todas essas referências que a gente traz, as entrevistas, elas sempre são muito valiosas. Então, a gente gostaria muito de compartilhar tudo que a gente trouxe aqui para vocês em outros formatos, escrito, aqui, pelo vídeo, em áudio, tudo que é jeito. E também queria lembrar, agora por último, que lá na Banca Vermelha a gente tem um zine, que eu não vou conseguir terminar de falar, que é Um Violador e Seu Caminho. Procurem mais sobre lá. Um beijo, minha gente. Valeu!